Bom, gravação iniciada, pessoal. Muito bom dia novamente. Vamos dar início, então, às questões que a gente vai tratar dentro dessa monitoria, questões sobre fundo, tá? Vamos trabalhar a primeira questão. Fiquem à vontade já para dar início. Vou dar um tempinho para que vocês respondam e a gente já trata a questão, ok? Bom, vamos lá, pessoal. Tendo em vista aqui que a maior parte já respondeu, tá? É uma questão teórica, então as teóricas normalmente a gente vai tratar com um pouco mais de agilidade, até para a gente ganhar tempo. Primeira questão é função do gestor do fundo de investimento ser o responsável legal do fundo perante os investidores e a CVM, cuidar da posição do fundo e fazer marcação a mercado, selecionar, comprar e vender os ativos do fundo conforme política de investimento, ou ser responsável por eventuais perdas que o fundo possa vir a apresentar. Primeiro ponto, a gente precisa lembrar aqui o que é o gestor e o que é o administrador dentro de um fundo, tá bom? O administrador é aquele que tem a responsabilidade legal ali perante o fundo, tá? Ele tem mais atividades burocráticas e operacionais dentro do fundo, ok? O gestor, o próprio nome já é sugestivo, ele vai gerir a carteira do fundo, tá? Então, ele que faz todas as movimentações do fundo. Então, tendo em vista essa teoria que a gente tem aqui, a gente já consegue responder que a resposta correta dessa questão seria a letra C, que o gestor ele é responsável por selecionar, comprar e vender ativos do fundo conforme a política de investimento, ok? Ser o responsável legal do fundo perante investidores e CVM é uma função do administrador. Cuidar da posição do fundo, o gestor faz isso, né, porque tem a ver com a gestão da carteira, porém a marcação a mercado, que é no caso da letra B, né, a marcação a mercado, ela é uma função do administrador, então a gente exclui a letra B. E a letra D também não seria a resposta, tendo em vista que o gestor é o responsável aí por comprar e vender os ativos do fundo, tá? Desde que esteja dentro da política, ele não tem responsabilidade sobre isso, ok? Então, respondido aí, quem tiver dúvida pode mandar no chat. Vamos para a próxima questão. A maioria aí do pessoal acertou. Muito bem, estão afiados. Bom, muito bem, pessoal. Todo mundo que respondeu até agora respondeu correta a questão, tá? Vamos só tratar ela aqui. Bom, um fundo de investimento depende de deliberação da Assembleia Geral de Cotistas, exceto, vamos só relembrar aqui, né, o conceito da questão. Deliberação é igual aprovação ou decisão, né? Melhor dizendo, pode ser tanto positiva quanto negativa, mas depende de uma decisão da Assembleia Geral de Cotistas, tá? Substituição do administrador, gestor ou custodiante do fundo. Letra B, redução de taxas de administração, performance ou custódia. Letra C, alteração da política de investimento do fundo. E letra D, emissão de novas cotas no caso de fundo fechado, tá? Pessoal, a resposta aqui a maioria já acertou, que é a letra B, redução de taxa de administração, performance ou custódia. Por que essa alternativa ela não depende da decisão, da deliberação da Assembleia Geral de Cotistas? Isso único e exclusivamente gera um benefício para o cotista, né? Então, redução de taxa de administração, performance ou custódia. Não faz muito sentido ter que passar por uma aprovação da Assembleia para reduzir algo que vai beneficiar ali o cotista, né? Então, a gente já tem a resposta aí, que é a letra B. A letra A, letra C e letra D, automaticamente são opções, né, que dependem, sim, da decisão da Assembleia Geral de Cotistas, ok? Custódia, respondendo aqui um aluno, na verdade, existem algumas cobranças dentro do fundo, tá? E ali são taxas e são diversas cobranças e taxas que podem haver ali dentro do fundo para com o cotista, né? Então, são custos ali dentro para se manter o fundo. Então, essa taxa de custódia, né, o que está perguntando ali sobre custódia, é justamente uma cobrança que existe em fundos para manter o fundo ativo, ok? Então, existem ali os administradores, os gestores, eles têm, obviamente, uma remuneração por isso também, ok? Vamos para a próxima questão. Bom, beleza, pessoal.
Tendo em vista que a maioria respondeu já, vamos dar sequência aqui na questão, ok? Um fundo de investimento pode aplicar em títulos emitidos por instituições privadas desde que respeitado o limite por emissor. Letra A, 20% se pessoa jurídica de capital aberto. Letra B, 10% se pessoa física. Letra C, 20% se instituições financeiras. E letra D, 15% se pessoa jurídica de capital aberto. Vamos relembrar aqui a regrinha para a gente responder essa questão, tá? Vamos lá. O que a gente chama de governamental, né, até 100%, são ativos de emissões da União Federal. Não é isso que a questão está pedindo. Ela está pedindo títulos emitidos por instituições privadas. Na segunda opção aqui, né, a gente tem os 20% no máximo, que pode ser aplicado dentro de ativos de emissão de instituições financeiras, que são privadas, né? Bancos, outras instituições autorizadas pelo Bacen. É o que nossa questão está pedindo. Então, títulos emitidos por instituições privadas, a resposta correta é a letra C, tá? A maioria das pessoas acertaram, tá? Não confundam, pessoal, quem marcou letra A, tem uma diferença, tá? 20% se pessoa jurídica de capital aberto. Quando a gente está falando aqui de capital aberto, a gente fala dos 10% aqui do final, ó, ativos de emissão de companhias abertas ou fundos de investimentos, ok? Então, a regrinha, para lembrar lá na hora da prova, é governamental, instituições financeiras e não financeiras, 100, 20 e 10, tá? Então, já se querem um conselho, esse tipo de questão que é basicamente decoreba, né? A gente decora esses percentuais. Chega na hora da prova, você vai receber o rascunho, já anota no rascunho tudo que você lembra sobre essas regrinhas, porque na hora da prova, às vezes você está fazendo a questão, pode causar algum nervosismo na hora, às vezes você está concentrado em todas as questões que você já fez, então confunde alguma coisa. Então, meu conselho é, antes de começar a prova, já anota no rascunho tudo que vocês lembram, né, sobre regrinhas, imposto de renda regressivo, até mesmo essa tabelinha aí que a gente tem, faz tudo isso, tá? Tem até aluno falando aqui que fez isso na prova do CPA 20 aí, deu super certo. É isso aí, ajuda demais. Dica do professor. Também fiz isso na minha. Vamos lá, questão número 4. Podem fazer e mandar a resposta no chat. Não me mandaram a resposta no chat, pessoal. Preciso saber se está todo mundo sabendo a questão. Até ajuda na hora de responder também a vocês, né? Se eu realmente preciso entrar muito no detalhe ou não da questão, para a gente poder aproveitar o tempo com outras questões. Tudo bem, maioria acertando aí, tá? Então vamos lá. Vamos resolver a questão. Uma pessoa jurídica tributada pelo lucro real fez uma aplicação em um fundo imobiliário e recebe dividendos 4 meses depois, ok? De quanto será o imposto de renda? Letra A, isento. Letra B, 20%. Letra C, 22,5%. E letra D, 15%, tá? A maioria acertou, já deve ter visto aí a pegadinha da questão, mas é bom a gente ficar atento, tá? A questão, ela fala sobre uma pessoa jurídica, tá? E ela está falando sobre recebimento de dividendos, tá? Então, nesse caso aqui, se é uma pessoa jurídica, ocorre sim a tributação. Ninguém marcou letra A, então vocês estão bem atentos, talvez tiveram divergência aí só no percentual. Por quê? Porque letra A, que o professor está falando, letra A seria se fosse uma pessoa física, né? Em fundos imobiliários, pessoas físicas, elas têm essa isenção do imposto de renda dentro do dividendo, tá? Porém, como a gente está falando de pessoa jurídica em um fundo imobiliário, ela tem sim uma tributação de imposto de renda e esse valor é de 20%, tá? Ok? Bem tranquila a questão, só ficar realmente atento se está falando de uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, tá bom? Leia a questão se puder 2 vezes durante a prova para que não haja nenhum tipo de erro por uma questão assim que às vezes é simples, né?
Gabriel, sim, seria isento no caso de pessoa física em fundo imobiliário, ok? Em 20% independente do tempo, tá? Isso aqui não se aplica à regra né, de tabela regressiva ou algo do tipo, porque a gente está falando de dividendos, tá? Que eles têm até, inclusive, prazo para ser pago, tá? Então, ele não tem uma tributação com base em tabela que vai decrescendo os percentuais. É o valor fixo de 20%, ok? Vamos para a questão número 5. Respondendo sobre o fundo imobiliário, o fundo, inclusive, tem forte essa característica, né? Pela isenção aí da pessoa física, tá? Respondendo um aluno aqui no chat. Então, por ser fundo imobiliário, ele tem essa isenção aí no caso de pessoa física, tá? Tem mais regras dentro de pessoa física, não pode ter mais do que 10% de cotas dentro do fundo e tudo mais, mas em linhas gerais, uma pessoa física ela é isenta do dividendo dentro de um fundo imobiliário. É uma característica do fundo imobiliário, ok? Essa aí agora é uma questão de conta, né, gente? Então, vou dar um tempinho a mais para que vocês façam aí e possam mandar a resposta correta no chat. Então, vamos lá, vamos resolver essa questão, pessoal. Em janeiro de um determinado ano, senhor Teodoro fez um aporte de 50 mil em um fundo de renda fixa longo prazo com o valor de cota em R$ 10, tá? Então, ele comprou lá 50 mil cotas de R$ 10, ok? No último dia útil de maio, segundo a marcação a mercado realizada pelo fundo, essa cota estava no valor de R$ 12, tá? Ocorrendo, então, a antecipação do imposto de renda. Nesse caso, com quantas cotas ficará o senhor Teodoro? Vamos relembrar um pouquinho aqui do que a questão está falando, né? Ali foi dito que no último dia útil de maio, tá? O que ocorre todo último dia de maio e de novembro? O Come Cotas, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar aí do Come Cotas. Então, ocorre o Come Cotas, tá? E segundo a marcação a mercado, o que é a marcação a mercado, gente? É trazendo o valor da cota para o preço do dia atual, né? Então, houve uma valorização ali, ela foi de R$ 10 para R$ 12 lá em maio, no último dia útil de maio. Então, a tributação ela ocorreu sobre esse valor de cota, ok? Então, como que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Primeiro passo, a gente precisa, com a nossa HP, pegar os 50 mil, né, que é o valor investido, Enter, e dividir por 10. Por que por 10? É o valor da ação naquele dia. Então, a gente acha 5 mil cotas, tá? A gente acha 5 mil cotas. Ele comprou 5 mil cotas de R$ 10, que dá o valor de 50 mil reais, beleza? Tendo feito isso, o que a gente precisa fazer agora? Saber quanto que essa cota, quanto que esse valor que ele aplicou rendeu. Se a gente tem 5 mil cotas e ela era R$ 10, agora ela está valendo 12 no último dia de maio, o último dia útil de maio, então a gente tem que multiplicar aqui 12 vezes. A gente acha 60 mil, né? Ou seja, então eu apliquei lá no início de janeiro 50 mil, agora no final de maio já está valendo 60 mil as minhas cotas, ok? Então, qual que foi o ganho disso aqui? 60 mil, Enter. 50 mil menos. Resultado 10 mil. Esse foi o ganho. Por que eu estou tirando aqui o ganho? Né? A tributação é somente sobre o ganho. Né? Não faz sentido a gente tributar o capital aplicado. Beleza? Então, já que temos agora os 10 mil, que é o ganho, o que a gente precisa fazer? Pegar o percentual de imposto de renda sobre o Come Cotas, tá? Vamos relembrar um pouquinho do Come Cotas de novo. A gente falou que ele é tributado no último dia útil de maio e de novembro, tá? E qual que é esse valor, qual que é esse percentual de cobrança? Depende da característica do fundo. O Come Cotas, ele é sempre sobre o menor valor de alíquota de imposto de renda do fundo, né? Se a gente está falando de um fundo de renda fixa de curto prazo, né? A nossa tabela é o quê? 22,5%, 20%, tá? 180, 180. Então,
22,5% e 20%. Se fosse aqui um fundo de curto prazo, a gente iria colocar os 20%, que é curto prazo. Já que é longo prazo que a questão está falando, né, a gente utiliza a tabela regressiva, que ela vai de 22,5% até 15%. Então, como a gente está falando de um fundo de longo prazo, tem que ficar atento a esse detalhe na questão, e o Come Cotas é sobre o menor percentual da cobrança da alíquota de IR, né? Então, a gente vai utilizar 15%. Só reforçando, porque é longo prazo, ok? Então, já que é um fundo de longo prazo, a gente tem os 10 mil aqui, o que a gente faz? 15% menos, a gente acha o valor de R$ 8.500. Ou seja, dos 10 mil que me rendeu, 1.500 eu paguei IR, eu fiquei com 8.500, ok? Dentro do Come Cotas. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa acrescentar isso dentro do valor que a gente investiu, que são 50 mil, então 50 mil mais, a gente tem então R$ 58.500, ok? O valor da cota do fundo, ele não altera por conta do Come Cotas. O que altera é a quantidade de cotas. Então, o que eu preciso fazer para achar a quantidade de cotas que eu tenho? Os R$ 12 que estavam valendo no último dia 8 de maio continuam valendo R$ 12. Então, eu vou lá, dou um Enter aqui, 12, divide, resposta final, 4.875 cotas, tá? Então, reforçando, a gente não perde, o valor da cota do fundo ele não diminui. O que diminui são a quantidade, e a gente precisa fazer essa dedução do Come Cotas dentro do que foi, do que rendeu, para a gente achar qual que é o valor investido que a gente tem após o Come Cotas e dividir pelo valor da cota naquele dia, tá? E achamos aí 4.875. Gabriel, não entendi por que multiplicamos e dividimos por 12, tá? Vou voltar aqui na questão. A questão fala que o valor da cota no início de janeiro, quando a gente comprou, quando o investidor comprou, o senhor Teodoro, era R$ 10, tá? Então, o que eu fiz? 50 mil foi o que ele investiu, 10, que é o valor da cota, dividi, achei o senhor Teodoro, ele tinha 5 mil cotas, quantidade, tá? Não em valores. Só que lá em maio, no último dia útil de maio, quando fez a marcação a mercado para saber qual que era o valor da cota naquele dia, ela estava valendo R$ 12. Então, se eu tenho 5 mil cotas, ela valia 10 e agora vale 12, eu preciso multiplicar esses 5 mil pelos R$ 12 do valor da cota para eu encontrar quanto que eu tenho, entendeu? Então, foi lá para 60 mil. Então, o que eu apliquei 50 mil, hoje está valendo 60, no último dia de maio, entendeu? E aí, depois a gente dividiu de novo, por quê? Porque era o valor da cota naquele dia. Respondi sua pergunta, né? Beleza, ótimo. Quem tiver dúvida, gente, pode perguntar. Quem não conseguiu fazer, só me dá um ok aí no chat para eu saber que agora entendeu como é que faz, tá bom? Se não me engano, a gente tem mais uma questão desse tipo aqui dentro da nossa monitoria de hoje, até para reforçar, né? É uma questão em tese fácil. Só fiquem de olho aí nessa questão do longo prazo e do curto prazo, para vocês não caírem aí num percentual de imposto de renda errado, tá? Porque aí, com certeza, dentro da prova, é bem possível que tenha a resposta errada lá para você marcar e achar que está arrasando, e aí a questão é uma questão perdida, infelizmente, tá? Respondendo à pergunta, qual é a alíquota para fundo menor prazo Come Cotas? É o que eu disse. Quando é curto prazo, é sempre a menor alíquota da tabela que tem para o fundo, tá? No curto prazo, como a gente tem somente 22,5% até 180 e acima disso 20% e não tem alíquotas menores dentro da tributação do imposto de renda, como o Come Cotas utiliza o menor percentual, se fosse curto prazo, né, seria 20%. Como a gente está falando de longo prazo, é 15%, porque a tabela regressiva é de 22,5% até 15%. Ok? Respondido a pergunta, para quem perguntou no chat? Vou dar sequência aqui então, viu, pessoal?
Por nada. Respondido. Letra, só reforçando com a setinha aí, letra D, 4.875. Beleza? Agora vamos para a próxima questão. Questão número 6. Isso é boa também, pessoal. Ah, fizeram em sala. Então, o Davi já deve ter falado assim, alguns não fizeram. Tem gente marcando outra questão. Davi deve ter falado assim com vocês, cuidado com o laço. Pessoal, essa é uma questão muito rápida, isso aí. Raciocínio é esse mesmo, pessoal. Todo mundo já respondeu aqui porque é uma questão de fato rápida de resposta, mas, gente, cuidado. Eu já falei, leiam 2 vezes a questão, porque tem pegadinha aí. Beleza? Então, ó, um fundo de ações pode investir em ativos de renda fixa no máximo. Um fundo de ações pode investir em ativos de renda fixa, tá? No máximo, vamos lá. Vamos relembrar qual que é a regrinha do fundo de ações, tá? No mínimo, ele precisa investir, tá? 67% em ações para ele ser um fundo de ações, ok? Se, no mínimo, ele precisa de 67% em ações, qual que é o máximo para outra carteira, que no caso que está falando aqui é a carteira, os ativos de renda fixa, né? 33%, pessoal, que é o que resta. O pessoal aí que marcou letragem entendeu a pegadinha. Então, gente, vou repetir, na prova tem, assim, eu não vou falar que tem muita pegadinha não, mas tem pegadinhas, tá? Porque a intenção também da prova não é vencer o aluno pelas pegadinhas, né? Na verdade, é testar o conhecimento. Mas, obviamente, tem pegadinhas, então a gente tem que ficar muito atento, tá? Então, aqui está falando de fundos de ações, está falando de qual que é o percentual máximo em ativos de renda fixa, tá? Então, eu acho que o gráfico aí ajudou, inclusive, a visualizar, né, qual que é a diferença. Beleza? André, depois eu te respondo essa pergunta. Eu tenho que relembrar o tempo de prova aqui, mas são 70 questões, tá? Então, pelo tempo de prova, 70 questões, só a gente fazer uma divisão aí, se não me engano, eu não vou lembrar aqui não, mas eu te falo a resposta de quanto tempo que a gente tem por questão, tá? Já responderam ali 3 minutos, 3:30, então é mais ou menos isso de prova, tá? Então, questão aí, algumas questões você responde rápido, igual essa. Essa aqui, mesmo você lendo 2 vezes, você não gasta 1 minuto para ler, para responder essa questão. E aí você já ganha mais 2 minutos nas próximas questões, tá? Para uma questão de cálculo, né? Que com certeza você gasta mais do que 3 minutos, dependendo da complexidade do cálculo. Mas você perde uma e ganha em outras, tá? É muito raro um aluno ficar lá até o final da prova, talvez até por segurança, às vezes ele quer ler a prova inteira de novo e tal, mas é muito raro. Então, eu acho que vocês não precisam preocupar tanto assim com o tempo, né? Porque é o tempo suficiente da prova para vocês fazerem a prova e até talvez voltar e conferir algumas questões, tá? Fechado, pessoal? Na prova tem como você marcar, né? Questões que você ficou em dúvida. No próprio computador você marca essas questões e na hora que você finaliza, você consegue voltar somente nessas questões que você ficou com dúvida, tá? Às vezes para dar uma revisada e tal. Então, utilizem esse recurso também da, da prova. É legal, eu acho legal. Vamos para a questão 7, então, pessoal. Essa também é excelente, pessoal, excelente. Nós vamos aqui, né, para quem não souber responder, nós vamos tratar bem, explicando a fundo para vocês entenderem, não só decorar aí por que daquela resposta, né? Bom, pessoal, maioria respondendo aí, né? Muitas divergências, então essa aqui a gente vai entender ela no detalhe, tá? Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, pessoal, o que são essas benditas small caps, ok? São empresas, tá? Dentro da Bolsa de Valores, tá? Que
o volume de transação dessas empresas é muito pequeno. Normalmente costumam ser empresas que abriram capital recentemente na Bolsa de Valores ou até mesmo empresas pós-crise, né, e tal. Então, tem muitas empresas que a gente vê na Bolsa de Valores que ela tem valores bem pequenos, por exemplo, de R$1 o valor da ação, tá? Então, com R$10 você compra 10 ações dessa empresa, beleza? Só exemplificando aqui. Então, essas empresas small caps, que são, né, o small aqui de pequeno, de pequenas, né, no inglês, a gente já toma isso como referência, beleza? Vamos falar então dos riscos que estão envolvidos dentro desses investimentos, tá? Por ser ações dentro da Bolsa de Valores, a gente já deveria tirar aqui o risco de crédito, tá? Porque a gente não tem isso dentro da Bolsa de Valores, ok? Falando sobre os riscos que realmente tem dentro das small caps. Vamos dizer que eu sou investidor, vou lá, coloco R$1 milhão em uma ação que vale R$1. Então, comprei ação pra caramba lá. Beleza? 1 milhão de ações, né? Que terei 1 milhão de ações dentro dessa small caps. Se essa ação, né, por alguma interferência do mercado, ela ocorre ali uma pequena variação de 10 centavos. Poxa, R$1 caiu para 10 centavos? Pouca coisa, né, pessoal? Só que, se a gente falar assim, caiu 10%, pensa, se você tem R$1 milhão aplicados nessa ação e cai 10%, você está perdendo R$100 mil, tá? Então, existe aqui um risco gigante de mercado, ok? Então, a small caps é uma das características dela. Então, temos aí a letra A e a letra D como opção, beleza? Agora, outro ponto. Como eu disse, essas ações são ações de baixo volume de compra e venda dentro da Bolsa de Valores, tá? Então, se a gente tem um baixo volume de compra e venda dessas ações, a gente tem aqui um risco de liquidez, ou seja, se essa ação começa a cair bastante, a gente quer correr para vender essa ação, ou até em outro movimento, outra estratégia, a gente precisa vender, a gente vai ter uma dificuldade muito maior, tá? Então, a gente também tem aqui dentro da Small Caps o risco de liquidez, ok? Ficou entendido que a resposta correta é a letra A? Muitos acertaram, mas também tiveram muitas divergências aí, ok, pessoal? Tentei ser o mais claro possível aqui dentro da Small Caps. Beleza? Fechado. Muito bem. Então, vamos partir para a questão número 8. Respondendo aí sobre as perguntas aqui, ó. Podemos falar de ações que também têm risco de liquidez. A gente vai ter risco de liquidez justamente dentro dessas ações que têm pouco volume de transacionalidade dentro da Bolsa de Valores, ok? Então, por exemplo, se você compra uma ação de uma empresa grande, vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver, brasileira, Petrobras, tá? Ela tem um alto volume de negociação, Magazine Luiza, qualquer uma dessas aí, elas têm alto volume de negociação dentro da Bolsa de Valores, porque já são empresas bem consolidadas, normalmente empresas muito antigas e tal, com valor alto de ação, né, dentro da Bolsa de Valores. Então, essas empresas, normalmente, a gente tem um risco de liquidez menor, tá? Então, respondendo a pergunta do aluno, o risco de liquidez está nisso, ok? Ele existe, mas existem uns maiores, outros menores, ok? E sobre outra pergunta aqui, sobre o risco de crédito, tá? Risco de crédito é o risco de não recebimento, né, dos valores aplicados, né? Tem uma diferença entre não conseguir vender ou vender e não receber, ok? Então, o risco de crédito se difere dessa forma, ok? Respondendo outra pergunta de aluno aí. Lembrando que ações não têm risco de crédito, igual eu falei, né, no início para responder a questão. Beleza? Então, pessoal aí já está respondendo a letra D, ó, respondendo a questão. Eu já dei até, inclusive, a resposta aí. Mas o pessoal já está afiado, né? Todo mundo acertando aí. Não dei nenhum spoiler, não, porque todo mundo já está respondendo a questão. Então, aproveitando, vamos já aqui tratar a questão, ok?
Qual o objetivo da marcação a mercado, segundo o Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiro? Ok? O que eu tinha dito a respeito da marcação a mercado naquela questão que a gente precisou achar o valor das cotas, ou melhor, a quantidade das cotas? A marcação a mercado nada mais é do que trazer o valor da ação para o valor do dia, tá? Geralmente a marcação a mercado, ela é feita diariamente pelo fundo, tá? O administrador do fundo tem essa responsabilidade. Então, ela é feita diariamente. E para que é feito isso? Imagina que vou dar um exemplo, lá em janeiro, a gente comprou aqui ações a R$10, né? Trazendo até o exemplo da questão que a gente fez. E aí, lá em maio, outra pessoa chega para comprar essas cotas, e aí ela compra por R$10, sendo que vale 12, ou ela compra acima disso, tá? Então aí teria uma divergência de valores das cotas, tá? E isso poderia acarretar em beneficiamento de outros cotistas, né? Então, a marcação é mercado justamente para isso, para evitar a transferência de riqueza entre os cotistas, ok? É o objetivo principal dela aqui. Perfeito? Então, garantir uma rentabilidade mínima para os investidores cotistas, não. Né? A gente já falou que a marcação a mercado, o intuito dela é trazer o preço para o valor de hoje mesmo, então isso não gera nenhuma rentabilidade, ele só traz de fato o valor que essa ação tem, essa cota tem hoje. Ele não reduz a taxa de administração cobrada e ele também não precifica os ativos pelo preço de aquisição. Como eu disse, ele traz o preço de hoje, tá? Então, é a letra D, só reforçando aí por que não é A, B e C. Fechado? Fechado. Vamos para a questão número 9. Opa, só respondendo aqui, pessoal, a número 8 é a letra D, tá? O colega que está falando que o computador travou, é a letra D, evitar a transferência de recurso, de riqueza entre os cotistas, ok? Tudo bem, pessoal. Essa aqui está até fácil, né? A gente fez questão, comentei ela aqui na 8 e a gente fez uma questão de cálculo que traz a resposta dessa número 9, né? Então, olha, após a cobrança do Come Cotas, os fundos de investimentos têm a mudança de ativos na carteira? Não, lembrando que o Come Cotas aqui é o imposto de renda cobrado ali todo último dia útil de maio e novembro, né? Então, ele reduz o valor, né, com base no que rendeu, ele vai lá e reduz o valor que você tem aplicado, mas ele não diminui. Desculpa, ele não diminui o valor da cota, ele diminui a sua cota, né? Porque quando a gente pega o que diminuiu do valor aplicado e divide pelo valor da cota que não muda, a gente tem uma redução no número de cotas, que é a resposta letra D. Acho que a maioria não, acho que todo mundo aqui marcou letra D. Então vocês estão corretos aí e é apenas reforçando questões que a gente já fez aqui para trás, ok? Come cotas, ele não reduz o valor da cota, e sim a quantidade da cota. Aqui eu tinha colocado até um exemplo, tá? Né? Que é basicamente o que a gente já fez nos exercícios anteriores. Se eu investir 10 mil ao valor de R$10, eu tenho 1.000 cotas, né? Vamos dizer que lá no último dia útil de maio, vamos dizer que era dia 31 de maio, a gente teve o valor de 12.500, ou seja, rendeu aqui 2.500, né? O valor da cota estava em R$12,50 segundo a marcação ao mercado e a gente tinha 1.000 cotas. O valor do imposto de renda, né, no caso de um fundo de curto prazo, é 20%, que é a menor alíquota. Então, o nosso valor investido cairia para 12 mil, a cota se manteria no mesmo valor e a gente teria, então, quando a gente pegar os 12 mil e dividir por 12,50, a gente teria 960 cotas, tá? Só ilustrando aqui a nossa resposta. Questão 10, pessoal. Mais uma teórica aí para a gente. Fundos, a gente tem muita questão teórica, tá? Então é bom estar bem afiado. É um dos principais temas. Vou voltar aqui, pessoal, só para o aluno pediu para bater uma foto aqui rapidamente. E a gente já vai para a questão número 10. Mas o módulo de fundos ele tem muita questão teórica, tá? É um dos principais módulos da prova, né? Então, e ele tem muito conteúdo, então a gente tem que
estudar bastante, tá? Aqui a gente vai fazer entre 20 e 25 questões no dia de hoje, dependendo do quanto a gente transcorrer aqui dentro da monitoria, tá? Mas continuem o estudo através do simulator, façam bastante questões. Se tiverem dúvidas, mandem lá no grupo que a gente responde, tá? Todos os professores estão lá para responder, para ajudar vocês. Então, mandem essas dúvidas lá no grupo. Para quem está perguntando se pode tirar dúvidas pontuais aí no final, dependendo, a gente pode tirar sim. Qualquer coisa a gente trata também dentro do grupo, tá? Até para colocar todos a par da situação. Isso vai depender do nosso tempo aqui, ok? As dúvidas no grupo são legais de compartilhar lá e responder lá no grupo, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outros colegas, tá? Pessoal, essa questão aqui, poucas divergências, tá? Mas temos aí alguma marcação em letra incorreta. Com relação ao resgate em fundos abertos, letra A, irá ocorrer somente na data de liquidação do fundo? Não, a gente está falando de um fundo aberto. Irá ocorrer na data de liquidação do fundo e também uma eventual amortização de cotas? Também não, tá? Letra C, pode ocorrer a qualquer momento? Sim, tá? A característica do fundo aberto é justamente essa. Você pode tanto investir quanto retirar, resgatar, né? A qualquer momento. Então, a resposta é a letra C e a gente já exclui também a letra D. Irá ocorrer somente uma eventual amortização de cotas. Não. Você tem liberdade para investir ou resgatar em fundos abertos a qualquer momento. Ok? Bem tranquilinha essa. É só a gente associar, né? É bem sugestivo, fundo aberto, né? Se está aberto, eu posso ir lá, entrar, posso pegar, resgatar a qualquer momento, né? Dentro das circunstâncias normais do fundo. Essa já é uma questãozinha ótima para a gente fazer também de cálculo. Pessoal, essa eu vou dar um pouquinho mais de tempo para vocês. Isso aí, pessoal. Quem não souber, vai mandando aí que não sabe, ou que está com dúvida e tudo mais, tá bom? Só para eu saber que já tentaram e não conseguiram, para a gente dar sequência na questão. Beleza, vou guardar mais um tempo aí para o pessoal que está fazendo. Não sei nem por onde começar. Nós vamos tratar a questão aqui, vocês vão ficar fera na questão. Bom, vocês estavam acostumados aqui com muitas questões teóricas, né? Estava fácil de responder, não precisava pensar muito. Agora está na hora de fritar um pouquinho a cabeça, hein? Então vamos lá. Olha, tem gente que achou a resposta aí, hein? Tudo bem. Então vamos lá. Um fundo tem patrimônio líquido em D-1 de R$ 1 milhão. Sua carteira se valoriza de D-1 para D. Tá? O que é D-1? O pessoal de banco já deve saber, né? Mas vamos reforçar aqui. D-1 é como se fosse ontem e D é hoje, D0. Tá? Então, ele aplicou... o fundo tem patrimônio líquido de 1 milhão em D-1 e sua carteira se valoriza de D-1 para D em R$ 6.000, tá bom? A taxa de administração ela é de 2% ao ano, sendo calculada na base de 252 dias, que são dias úteis, tá? No ano. Sobre o patrimônio líquido do dia anterior. A provisão de despesas de auditoria externa em D é de 330 e a provisão de despesas de custódia em D é de 500. Considerando que a quantidade de cotas é 10.000, tá? Qual é aproximadamente o valor da cota em fechamento de D? Então, são muitas coisinhas aqui que a gente precisa se atentar, mas vamos fazer por etapas, ok? Primeiro ponto, a gente precisa entender que a taxa de administração, a própria questão já fala, ó, a taxa de administração é de 2% ao ano, sendo calculada
na base de 252 dias úteis sobre o patrimônio líquido do dia anterior. O que é o dia anterior? D-1, ok? Então, o que a gente precisa fazer? Se ela é cobrada diariamente, é um provisionamento diário, né, de taxa de administração, o que a gente vai fazer aqui? A gente vamos limpar nossa HP aqui, F CLX, e vamos fazer uma equivalência de taxas, tá? É 2% ao ano, então eu vou colocar 2 e, ok? 252 são os dias úteis, né, que tem o ano. Então, a gente põe aqui no N. E a gente quer saber qual que é o valor de um dia, tá? O percentual de taxa de administração de um dia. Então, aqui eu vou abrir um pouquinho mais as casas decimais, só para a gente ter um valor mais completo. Então, a gente chega nesse valor aqui dentro de um dia, ok? A gente fez pelo cálculo automático. Agora vamos fazer pelo quero tenho? Esse é o cálculo programado. Como que eu faria isso pelo quero tenho, tá? Primeiro ponto do quero tenho, a gente precisa acrescentar o fator na taxa. Então, 2 enter, 100 divide 1 mais, ok? Isso aqui faz parte daquela formulinha de juros compostos. Então, eu tenho aqui 1.02. Eu vou salvar isso aqui no storage 1, só para a gente ir lá para o quero tenho e fazer essa parte separada, só por fins didáticos, tá? Eu sei que tem muita gente que faz já direto, sem usar o storage e o recall, mas aqui é só para fins didáticos. Então, eu acrescentei o fator nos nossos 2% e estou salvando ele aqui no storage 1, beleza? Eu vou limpar aqui sem apertar o F. E aí vamos fazer o nosso quero tenho. Eu quero um dia, então enter. Eu tenho 252, então 252 divide, tá? Ok? Então eu vou salvar aqui no storage 2 esse valor e vou dar aqui um CLX, beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou recuperar o nosso fator aqui com a taxa, vou apertar um Enter e vou puxar aqui no recall 2 o nosso resultado do quero tenho e vou elevar esse valor, ok? Cheguei nesse valor aqui com 1 aqui na frente, o que eu preciso fazer agora? Retirar o fator. Então, 1 menos 100 vezes a gente chegou no mesmo percentual aqui da questão, tá bom? Eu vou deixar aqui dentro do 4 casas decimais, que é o que a gente está usando aqui, tá? Mas eu vou salvar esse valor no storage 1. Por quê? Porque a gente tem várias casas decimais aqui e como a gente está trazendo a taxa ao ano para o dia, é importante a gente deixar essas casas decimais salvas, tá? Não seria legal a gente utilizar aqui o 0.008 ou 00.79 apenas, né? Porque pode dar alguma divergência ali, porque vocês percebam que os valores são bem próximos. Então, vamos deixar esse valor salvo no nosso storage 1, ok? Cálculo manual e cálculo automático aqui, cálculo programado, né? Todo mundo ok, né? Vou dar sequência. Lembrando que é importante saber fazer o manual, porque se HP desconfigura na hora da prova, né? É muito raro isso acontecer, mas vai que é bom a gente saber fazer o cálculo manual. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar, olha para vocês verem que é fácil, a gente precisa pegar 1 milhão, né? Então, vou zerar aqui nosso HP sem apertar o F, para não apagar o que a gente salvou no storage 1. Então, a gente vai pegar 1 milhão, Enter. A gente vai recuperar a nossa taxa ao dia, por cento menos. Por que eu precisei fazer essa retirada, pessoal? Ali a questão já reforça, ó, a taxa de administração ela é cobrada com base no patrimônio do dia anterior. Então, antes de eu fazer qualquer outro tipo de cálculo, eu preciso retirar esse percentual, porque todo o nosso rendimento e os custos foram em D. A taxa de administração foi em D-1, então eu preciso tirar ela primeiro, beleza? Tirei ela primeiro, agora basta eu adicionar, ó, Enter. 6 mil foi nossa valorização, aqui na questão diz, 6 mil valorizou de D-1 para D1, então eu vou somar, valorização é positiva, ok? 330 foi o nosso
nossa despesa de auditoria. Então, eu pego esse valor, Enter, 330 menos, ok? E 500 foi nossa despesa de custódia. Então, eu pego esse valor, 500 menos, ok? Eu chego nesse valor de 1.005.091,42 aproximadamente, né? E o que a gente precisa fazer agora, tá bom? Chegamos no valor. A questão não fala que a quantidade de cotas que a gente tinha era de 10 mil. O que a gente precisa fazer? Enter, 10 mil, divide, beleza? A gente chega na resposta, eu vou liberar mais casas decimais aqui. A gente chega na resposta, teve uma pequena variação aqui por questões de casas decimais, né? Mas a gente chega aqui no valor de letra A. 100,5091,44. Difícil falar esse número, né? Mas é o valor da cota que a gente tem aqui dentro da questão. Perfeito, pessoal? A questão é um pouco teórica, né? Porque a gente precisa atentar bem ao enunciado da questão, mas anotando tudo dentro do rascunho, sabendo a ordem que a gente precisa fazer aqui, a gente chega na resposta tranquilo, porque em tese a gente não precisou fazer muito cálculo, a gente só fez uma equivalência de taxa, e aí pegou o que a gente tinha de patrimônio, tirou a taxa diária de administração, somou o rendimento, subtraiu as despesas, chegamos no valor do patrimônio do fundo no dia. Pegamos a quantidade de cota, dividimos, achamos o valor da cota no fundo daquele dia. Beleza, pessoal? Questão um pouco complicada, mas eu gostaria que vocês dissessem aí no chat se foi compreendido, se precisa explicar algum ponto da questão. Beleza, né? Entendido. Ok, pessoal. Então, perfeito. Isso aí. Refaçam a questão, o pessoal está falando aí que vai fazer depois. Refaçam mesmo, porque é importante, tá bom? Bom, vamos responder a questão aqui, pessoal. Tivemos algumas respostas no final aqui divergentes, então vamos resolver a questão. Um investidor investiu R$ 63 mil em um fundo de investimento de renda fixa de curto prazo. Na data da aplicação, o valor da cota para convenção era de R$ 18, ok? Após 5 meses, no último dia útil de novembro, houve uma antecipação de imposto de renda. É o que a gente já sabe do Come Cotas, né, pessoal? Sabendo que nessa data o valor da cota era R$ 20, quantas cotas o investidor ficou após a dedução de imposto de renda? Então vamos lá. Resolução da questão. Aqui fala que o investidor investiu R$ 63 mil. Então, com a nossa HP, vamos zerar ela aqui pelo FCLX. 63 mil, Enter. 18, que era o valor da cota, na data da aplicação, divide, tá? Então, vamos diminuir as casas decimais aqui, esse investidor, ele tinha aqui 3.500 cotas desse fundo, beleza? Partindo disso, tá? Vamos saber quanto que ele valorizou desses 63 mil aplicados. Então, se ele tinha 3.500 cotas e ela pulou de 18 para 20, a gente vai fazer 3.500, Enter, 20 vezes. Então, a gente acha o valor de R$ 70 mil. Ou seja, quando a gente pegar aqui para descobrir o ganho, a gente faz os 70 mil, Enter, e os 63 mil aplicados lá inicialmente, menos. Por quê? O Come Cotas, ou imposto de renda, né, em linhas gerais, ele é sobre o valor do rendimento aqui quando a gente está tratando de fundo, beleza? E aí fala que houve uma antecipação do imposto de renda aqui no último dia útil de novembro, que é o Come Cotas. Qual que é a regrinha do Come Cotas, pessoal? Come Cotas, ele é sempre a menor alíquota do fundo, tá? Se ele é a menor alíquota do fundo, a gente está falando de um fundo de renda fixa de curto prazo, diferentemente daquela questão que a gente fez que era longo prazo, tá? O percentual aqui, ele é de 20%, tá? Então, se a gente vai cobrar 20% em cima desses 7 mil, a gente faz aqui 7 mil, Enter, 20% menos, tá? A gente acha o valor de 5.600. Então, isso aqui é o rendimento líquido, já sem o tributo. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa somar aos 63 mil investidos inicialmente. Então, 63 mil, Enter, mais
Enter não, desculpa, 63 mil mais, a gente acha 68.600, que é o valor que ele tem aplicado líquido, já sem o valor do Come-Cotas, tá? Se a ação estava valendo R$20, então 68.600, enter, 20 divide, a gente tem um resultado de 3.430 cotas, tá? Desse fundo. Beleza? Em algum momento eu acho que eu falei ações aqui, mas a gente está falando de cotas, tá? Só me corrigindo. Por que não é 15%? Respondendo a dúvida do colega. O Come-Cotas, ele é sobre o menor percentual de imposto de renda daquele fundo, tá? E a gente tem diferenciação de dois fundos quando a gente está falando aqui do fundo de renda fixa, né? O fundo de renda fixa curto prazo, que a alíquota dele é de 22,5% para 180 e 20% a partir de 180. Então, ele só chega até 20%. Por isso que a gente está usando 20% aqui. No fundo de longo prazo, né, ele vai de 22,5% até 15% de acordo com o tempo. Então, como a menor alíquota do fundo de longo prazo, a menor alíquota é 15%, no Come-Cotas a gente utiliza 15%, no longo prazo, beleza? Curto prazo é até 20%, então a gente utiliza a menor alíquota, que é os 20%. Perfeito, né? Então, respondido a pergunta aí do colega. Fechado? Vamos para a questão número 15. Beleza, então vamos responder a questão aqui, algumas pessoas aí com dúvidas. Para os fundos de investimento regulados pela instrução CVM 555, o Código de Ambima de Administração de Recursos Terceiros exige que o formulário de informações complementares apresente, letra A, os fatores de riscos da carteira de investimento dos fundos, letra B, o público-alvo, letra C, o questionário detalhado de suitability, letra D, o histórico das decisões de investimentos realizadas pelos gestores do fundo, tá? Vamos ver o que fala lá na instrução. Olha só, formulário de informações complementares. O formulário de informações complementares deve abranger pelo menos o seguinte: descrição da política de administração de risco, em especial dos métodos utilizados pelo administrador para gerenciar riscos a que o fundo se encontra sujeito, inclusive risco de liquidez. Então, toda vez que você for lá fazer um investimento em um fundo, você tem acesso lá a todas as cartilhas, né? Existem várias disponibilizadas no próprio site do fundo, tá? Da administradora do fundo. E aí você tem acesso lá ao formulário de informações complementares. Nele você vai encontrar a nossa letra, que são os fatores de risco da carteira de investimento dos fundos. Isso aqui a gente precisa decorar mesmo, tá, pessoal? Mas costuma cair na prova essa questão, e aí a gente já sabe que uma informação complementar vai conter os fatores de riscos da carteira de investimento dos fundos, tá? Fechado? Letra A. Letra A. Beleza? Quem perguntou se era letra D aí? Letra A, ok? Os fatores de riscos de investimento dos fundos. Questão número 16. Também questão em tese aí, fácil de responder, tá? Mas vamos lá. Bom, pessoal, a maioria já respondeu, vamos ganhar tempo aqui, para a gente conseguir fazer o máximo de questões possíveis. É característica de um fundo com gestão ativa ter estratégias de investimento mais defensivas. Pessoal, gestão ativa com investimentos características mais defensivas não funciona, né? Então, a letra A a gente já descarta. Letra B, ter estratégias de investimentos que visem rentabilidade superior a de um determinado benchmark, me parece correta. Letra C, ter estratégias de investimento que visem replicar um determinado benchmark, vamos manter entre a B e a C aqui, tá? Ter estratégias de investimentos voltadas para a hedge da posição. Também não é a letra D, é uma característica mais defensiva, então vamos falar de B e C, ok? Quando a gente fala de gestão ativa, a gestão ativa, ela visa uma rentabilidade superior a de um determinado benchmark. Com isso, a gente tem mais risco, né, gente? A gente aprendeu que normalmente, né,
quando a gente tem uma maior rentabilidade, a gente tem também um maior risco, tá? Mas é uma característica do fundo de gestão ativa ter uma rentabilidade superior a de um determinado benchmark e não apenas replicá-lo, ok? Então, a resposta correta é a letra B. Fechado? Isso aqui também é uma parte de decoração, né? Mas é bem tranquilinha mesmo. É só a gente utilizar o quão sugestivo é o nome, gestão ativa, para a gente responder essa questão. Número 17, questão excelente também, caiu na minha prova, essa eu tenho certeza. E tem caído ainda na de outros alunos. Tudo bem, pessoal. Até agora, respostas corretas aqui no chat. Tem gente aí que já caiu em pegadinha nessa questão. Tá falando que não vai cair novamente aqui não, e marcou a questão correta. Beleza, pessoal. A maioria aí também acertando a questão. Vamos lá, um fundo de investimento é alavancado e está previsto que o mesmo pode se alavancar em até 200%. Tá? Em um momento em que o mesmo está no máximo do seu limite de alavancagem, o mercado tem uma queda de 15%. Nesse sentido, qual será a perda bruta do fundo que o fundo observará sobre o seu próprio capital? Tá? Como eu disse, eu gosto muito de trazer o conceito aqui para vocês. Eu quero mostrar para vocês o que é um fundo alavancado. Tá? Vamos dizer que esse fundo ele tem um patrimônio aqui de 100 mil. Ele foi lá e investiu esses 100 mil em ativos, né? De acordo com sua política. Então, esse fundo não está alavancado, ele está 0% alavancado, ele está usando o recurso dele normalmente, tá? Quando esse fundo ele tem 100 mil de patrimônio e ele investe em 200 mil em ativos, e isso é possível, ele pode, inclusive, captar recurso para fazer esse tipo de alavancagem, tá? Inclusive, ali na questão fala que é permitido ele se alavancar até 200%. Então, ele foi até 200 mil, ele se alavancou 100%, ou seja, uma vez a mais o seu capital, né? Então, ele está alavancado 100%. E, quando ele compra 300 mil em ativos, que é permitido dentro da política, ele se alavanca 200%, tá? Então, aqui a gente tem 3 vezes. Com isso, se o mercado caiu 15%, a gente já consegue responder. Se em patamares normais, com 0% de alavancagem é 15%, com 100% alavancado, ele vai dobrar isso, vai para 30%. E com 200%, ele vai triplicar isso, então ele vai para 45%. Mas, para fazer continha mais rápido aqui para vocês, a gente pode simplesmente pegar esses 15 enter, que são os 15% de variação no mercado, né, de queda, e colocar 200% mais. E aí a gente chega nos 45%, que é a letra C. Então, quis mostrar para vocês aqui o que é alavancar um fundo, né? Muitas vezes surge essa dúvida, mas como que eu posso comprar mais do que eu tenho de patrimônio? É possível. Beleza? Vamos para número 18. O pessoal já está... Às vezes eu fico na dúvida se essa questão passou recente com o Davi, na explicação, ou se vocês estão fera mesmo. Vamos lá. Qual das alterações em fundos de investimento não podem ser efetuadas sem aprovação de uma assembleia? Em uma assembleia, né? Vamos lá, gente. Não podem. Na questão não vai estar escrito, até onde eu me lembro, na prova, né? Não vai estar escrito não em letras garrafais, né? Então, fiquem atentos aí ao não na questão, tá bom? Vamos lá. Redução da taxa de administração. Como a gente já até tratou em outra questão, ela pode ser feita sem aprovação da Assembleia, né? Sem uma deliberação da Assembleia. Compra de ativos e vendas de ativos. Vamos pensar assim, o gestor está ali para isso, né? Ele tem autorização para isso. Então, ele pode fazer, desde que estejam dentro da política do fundo, ele pode fazer a compra e venda dos ativos de acordo com a política do fundo. Então, a gente tem a letra B, que é contraditória à letra A. Então, a gente, sabendo que não é a letra A, a gente sabe que é a letra B, né? Que é o aumento de taxa de administração. Isso é ruim para o cotista, né? Então, o fundo não pode simplesmente chegar lá e aumentar, e pronto, né? Pronto, você vai pagar lá mais percentual de taxa de administração. Não, isso tudo é discutido e tem que ter um racional por trás disso. Por isso que se faz através da Assembleia, ok? Questão número 19.
Letra B aí, só mostrando a resposta. Questão número 19. Perfeito, pessoal. A maioria respondendo aí, né? Mas essa responsabilidade dentro do fundo de ações, né? Do recolhimento de imposto de renda é do administrador do fundo, ok? Fechado? Vamos para a questão número 20. Essa era fácil, né, pessoal? Só uma questão de estudo mesmo aí para a gente gravar essas particularidades. Acertando aí, eu acho que a gente praticou bastante hoje, questões próximas, né? Então fica mais fácil da gente tratar a questão. Vou guardar só mais um minutinho para quem ainda não mandou a resposta. Quem não souber também, pode fazer. Mandaram aqui, consegui fazer pelo menos uma, glória a Deus. Mas é porque a gente praticou bastante hoje, né? Então fica mais fácil. Isso aí, tem que praticar para chegar na hora da prova e arrebentar. Beleza, pessoal, vamos fazer aqui. A maioria das pessoas já mandou a resposta. Todo mundo até agora acertou. Então vamos lá. Em setembro, deixa eu voltar aqui, né? Só para ler primeiro. Em setembro de 2019, o investidor adquiriu cota de um fundo de renda fixa de curto prazo no valor de 75 mil. No último dia útil de novembro, come cotas. O valor do fundo estava em 92 mil reais. Qual será o valor que esse cliente terá no primeiro dia útil de dezembro? Eu não quero ver ninguém errando come cotas na prova, hein, pessoal? Quero ver ninguém. Conseguiu. Para quem falou aí que será que dessa vez conseguiu, conseguiu. Hoje a gente praticou come cotas aqui demais. Então, ó, primeira coisa que a gente precisa fazer, vamos zerar nossa HP aqui. 92 mil, enter, 75 mil, menos. Por quê? Né? O valor do fundo estava em 92 mil lá no dia do come cotas. E o valor inicial de aplicação foi 75 mil. Então, a gente precisa fazer subtração para encontrar os 17 mil aqui. Estou rindo aqui porque tem gente no chat feliz demais por ter acertado a questão. Muito bem. E aí o fundo é renda fixa a curto prazo. Como a gente já reforçou aqui em outras, né, questões, a gente tem a alíquota menor do fundo, que é 20%. Então, 20% menos. Achamos o valor de rendimento líquido. O que a gente precisa fazer agora? Somente pegar esses 13.600 e somar novamente aos 75 mil que foi aplicado inicialmente. Né? 88.600, resposta letra A. Aqui pediu valores e não quantas cotas. Né? Então, é uma questão até mais fácil de fazer, porque as outras precisavam ainda fazer a divisão pelo valor da cota. Muito bem, pessoal. Todo mundo aí acertando. Acho que o pessoal... Espero que essa monitoria em pleno domingo de manhã tenha valido demais a pena, né? Tudo bem, pessoal, agradecendo aí, legal. Mas vamos continuar. Ainda não deu 11 horas, não. Vamos para... O pessoal falando aqui da questão anterior, que o que pegou mais foi a quantidade de cotas. Na questão anterior, se tivesse ali a quantidade de cotas, era só a gente pegar e dividir, na verdade, justamente, a quantidade de cotas era só a gente pegar e dividir pelo valor das cotas, né? Que a gente encontraria a quantidade das cotas. Então, vocês já fizeram aí metade do trabalho, era só finalizar. Então, vocês já estão fera. Quem fez certo... Não, ninguém fez errado. Vocês fizeram certo. É só porque a aluna perguntou aqui que, na verdade, ela falou que estava tendo dificuldade mais com a quantidade de cotas, tá? Então, com certeza, era só terminar ali que você ia conseguir terminar, se estivesse pedindo a quantidade de cotas, tá? Mas todo mundo acertou, era a letra A mesmo. Isso aí. Muito bem. Tri Lacerda, é isso mesmo. Você fez certinho. Quando ocorrem novos aportes em um fundo, cabe ao gestor. Então, vamos lá, gente. Entraram novos aportes dentro de um fundo, né? O que o gestor deve fazer? Quem que é o gestor? Aquele que compra e vende ativos, né?
Então, ele deve comprar ativos de acordo com a política do fundo, comprar ativos com liberdade total para escolha, vender ativos com liberdade total para escolha, vender ativos de acordo com a política do fundo. Quando a gente fala assim, liberdade total para escolha, a gente já descarta, tá? Todo gestor, ele tem que seguir a política do fundo, ok? Então, a gente tem entre a letra A, comprar ativos e vender ativos. Poxa, se foi feito novos aportes, ou seja, entrou capital para o fundo, ele não vai vender, ele vai comprar. Então, essa questão é muito simples, a gente responde letra A, ok? Só aqui, talvez, o que seria a pegadinha aqui é de acordo com a política do fundo ou com liberdade total para escolha. Mas a gente sabe que tem que seguir a regra, né? Então, a letra A é a resposta correta. 22. Ah, essa aqui é maravilhosa, pessoal. Essa é para encerrar com chave de ouro. O pessoal está mandando aqui. Difícil, hein? Por onde começa essa? Essa parece cabulosa. Aqui é só questões cabulosas mesmo. Mas essa vocês vão ver que, no final das contas, é até fácil, tá? Em tese, a gente só precisa ter cuidado com uma informação dessa questão, mas nada que a gente já não tenha visto, por exemplo, no módulo 2, tá? No módulo 3, beleza? Então, deixa eu ver, alguém perguntou se acertou. Acertou. É Cássia, né? Deixa eu ver aqui. Cássia Dutra, acertou. Tá liberada. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar até mesmo porque já deu 11 horas, para a gente só finalizar essa, beleza? Muito bem. Quem pediu para o André? O André acertou também. Vamos lá responder a questão. Vamos zerar primeiro nosso HP aqui, tá? Seu cliente investiu num fundo de ações com característica abaixo, rentabilidade 95% do Ibovespa, prazo de aplicação 2 meses, sendo que 60 dias corridos e 44 dias úteis, né? Só para a gente ter noção dos 2 meses aí. Ibovespa 12% ao ano e valor de aplicação de 12 mil. Qual que é o valor do resgate líquido? Ok? Então vamos começar a questão. Primeiro, o que a gente precisa fazer? Equivalência de taxa, né? Se a taxa aqui está ao ano e a gente tem o prazo de aplicação 2 meses, que no caso são 44 dias úteis, porque a gente está falando aqui, né, de Ibovespa, então o que a gente vai fazer? 12 e 252N 44 RS. A gente encontra aqui o valor de... Deixa eu abrir as casas decimais para a gente não achar que é 2 mesmo. Vamos lá. Vamos deixar com 4 casas decimais. 1,9985, tá? Vamos fazer isso aqui pelo método manual também? Então, se eu tenho 12 de taxa, 12 enter, então 100 divide 1 mais. Prontinho, acrescentamos o fator. Vamos apenas para fins didáticos salvar isso aqui no story de 1 e zerar aqui para a gente. Beleza? Quero dividido por tenho. Quero 44 dias, enter. 252 são os dias que eu tenho úteis, eu divido. Então, eu acho aqui esse valor aqui, vou salvar ele no meu story de 2. Vou zerar aqui. Vou puxar lá o que eu acrescentei o fator. Enter, vou puxar meu resultado do quero tenho e vou elevar, tá? O que a gente faz aqui para finalizar? 1 menos 100 vezes para a gente trazer o valor de volta ao percentual. A gente encontra os mesmos valores que a gente encontrou no cálculo programado, ok? Então, vou salvar isso aqui no story de 1 só para a gente aproveitar todas as casas decimais, tá? E aí vamos dar continuidade no raciocínio. O que ele fala? Que foi aplicado o valor de 12 mil e a gente já tem a taxa, né, pelo período. Então, a gente não precisa nem jogar no cálculo financeiro, tá? Então, o que a gente vai fazer nas teclas financeiras, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aqui 12... Opa, temos que selecionar HP. 12 mil, Enter. Vamos recuperar a nossa taxa do período, né? E vamos fazer um percentual aqui para a gente achar o quanto que rendeu, tá? Não vamos ainda somar isso, não. Por quê? Porque a gente precisa achar o valor líquido, tá? Outra coisa, aqui fala que a rentabilidade é 95% do Ibovespa, 95%. Isso aqui que a gente achou
foi 100% do Ibovespa, porque a gente utilizou ali os 12% do Ibovespa. O que a gente vai fazer? 95% para a gente achar qual que é o valor da nossa aplicação, porque ela rendeu 95%. Então, esse foi um rendimento em 95% do Ibovespa, beleza? E aí, o que a gente faz com isso? A gente vai aplicar o percentual de alíquota, né, do fundo de ações, que é 15%. Então, 15% menos, a gente chega no valor de R$ 193,65. Esse foi o rendimento. O que a gente precisa fazer? 12 mil, que foi a nossa aplicação, mais a gente chega na resposta letra A, 12.195,65. Tá? Então, essa foi uma resposta, foi a resposta do exercício. Fiz a aplicação em meses e não em dias, por isso deu diferente? Na verdade, você poderia ter trazido a taxa ao dia e ter colocado isso dentro das teclas financeiras, né? Lançar lá os 12 mil no PV e tudo mais. A taxa ao dia no I e colocar o N como 44 dias úteis. Também daria certo, tá? Para você puxar aí o valor do rendimento. Ia trazer o valor total, obviamente. Você ia precisar subtrair os 12 mil para encontrar só o que rendeu. E aí dar continuidade no nosso raciocínio. Mas eu fiz aqui já direto pela taxa do período, né? Eu já usei os 44 dias úteis para achar o valor. Então, por isso que pode ter dado divergência aí no seu, não sei o que você deve ter feito, mas das duas formas daria certo. Então, pode ter sido erro no cálculo de outra forma. Mas ficou compreendido a questão para vocês? Alguém ainda teve alguma dúvida nessa questão? Não, no caso aqui a gente está fazendo o cálculo por isso, né? Aqui está perguntando se o fundo já não passa a rentabilidade líquida, batendo o IR. Não, a gente está fazendo esse cálculo aqui. Então, por isso que a gente teve que fazer esse cálculo manual, tá? Como se a gente estivesse aqui pegando e entendendo o que está acontecendo lá com o fundo, beleza? Os 60 dias não entrou. Ele te deu a informação de 60 dias e 44 dias úteis. Os 60 dias são corridos, tá? Então, você deveria usar um ou outro. Como a gente está falando de ações, a gente vai usar dias úteis, ok? Então, por isso que a gente usou os 44. Os 60 ali é só para um teste para ver se você está sabendo se deve usar dias úteis ou dias corridos. Perfeito? Perfeito, pessoal. Gostaria de agradecer, tá, a presença de todos. Eu sei que o esforço de cada um para estar aqui nesse horário fazendo a monitoria vai valer a pena. Eu espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês quanto ao ensino hoje na monitoria, ok? E o que precisar, gente, estamos à disposição. Mandem lá questões no grupo, tá? Participem, levantem as dúvidas, pois estamos à disposição. Tchau para vocês. Respondendo aqui só a pessoa que estava com dúvida, ela mandou aqui informando que fez 95% dos 12 mil, tá? Não funciona porque a gente está falando do rendimento, tá? Ele rendeu 95% do Ibovespa, ou seja, a gente só aplica esses 95% no rendimento. Se a gente aplicar no principal, vai dar divergência, beleza? Então, primeiro você precisa achar o rendimento fora o capital para você conseguir tirar os 95%. Perfeito, pessoal. Então, bom domingo para vocês, bom almoço aí para vocês e até mais.